Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da banca VUNESP da última prova do TJ São Paulo, prova de raciocínio lógico. Se você ainda tem muita dúvida nesse conteúdo, eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link que vai te guiar até uma live que nós temos aqui no canal sobre o assunto de raciocínio lógico. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Questão de número 97. Mara, Roberto, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são Física, Matemática, Biologia e Química, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles leciona em cidades diferentes, Campinas, Bauru, Santos e São Paulo, não necessariamente nessa ordem. Sobre eles, há as seguintes informações, e ele te dá essas duas informações e no final diz assim, a afirmação cujo valor lógico é verdadeiro é. Pessoal, essa é uma questão que a VUNESP gosta de cobrar também. Eu já vi em algumas provas ela cobrando, que é basicamente você ir associando informações a algumas pessoas. No caso aqui, nós temos 4 pessoas, cada uma delas dá aula de uma disciplina diferente e cada uma delas dá essa aula em alguma cidade diferente também. Qual que é a minha dica? A minha dica é você tentar montar uma tabela que relacione todas essas informações. Foi exatamente isso que eu tentei fazer aqui. Perceba, nas linhas nós vamos representar as pessoas. Então a Mara está representada aqui, o Roberto, Sônia e o Tadeu. Já nas colunas, nessa primeira parte aqui de colunas, nós vamos representar as matérias, as disciplinas, e na outra parte aqui das colunas, nós vamos representar as cidades onde cada um deles leciona. Perceba que a questão ela vai te dar informações e através delas você vai preencher essa tabela. Eu vou usar com vocês o seguinte, cada vez que eu usar um X, significa um não. Ou seja, se eu marco um X aqui, significa dizer que a Mara ela não leciona a disciplina de física. Tá certo? Vamos ficar combinados assim. Já cada vez que eu colocar essa bolinha, isso vai significar um sim. Ou seja, se eu coloco a bolinha aqui em matemática, significa dizer que a Mara, ela leciona sim a disciplina de matemática. Perceba que essa questão é basicamente uma batalha naval, aquele joguinho que a gente jogava antigamente. E a gente vai tentar fazer todas essas relações e vocês vão ver como vai dar tudo muito certo. Primeiro de tudo, falo o seguinte, a pessoa que leciona matemática, que não é o Roberto, vamos lá. A pessoa que leciona matemática não é o Roberto. Então já vou marcar um X aqui, Roberto e matemática aqui já marquei um X, é impossível, isso não acontece. Mas essa pessoa que leciona matemática, ela leciona em Campinas, certo? Vamos guardar essa informação para depois. E ele fala, e Mara leciona em Santos. Tá vendo aqui a Mara? Ela leciona em Santos, então já vamos colocar aqui a bolinha azul. Você concorda comigo que se a Mara ela leciona em Santos, então ela não leciona em Bauru, ela não leciona em São Paulo, e ela não leciona em Campinas. Além disso, a questão falou pra gente que a pessoa que leciona matemática, ela leciona na cidade de Campinas. Mas espera aí, a Mara, ela leciona em Santos. Então, como ela leciona em Santos, é impossível também que ela lecione matemática. Porque se ela lecionasse matemática, então ela lecionaria em Campinas, não seria em Santos. A seguir, a gente tem a seguinte informação, Sônia, que leciona em Bauru. Então, já vamos procurar aqui, Sônia, já vamos marcar aqui uma bolinha em Bauru, tá certo? Já marcamos aqui em Bauru. Ora, se a Sônia leciona em Bauru, então ela não leciona em Santos, ela não leciona em São Paulo e ela também não leciona em Campinas. Perceba que a questão também fala que a Sônia, ela não dá aula de física. Então Sônia aqui não dá aula de física. Mas você vai lembrar que anteriormente a gente já tinha visto que a pessoa que leciona matemática, ela leciona na cidade de Campinas. Mas espera, a questão falou que a Sônia ela está lecionando em Bauru. Então quer dizer que a Sônia também não pode dar aula de matemática, porque ela leciona em Bauru.
se ela desse aula de matemática, ela daria aula em Campinas. Então você vai juntando as informações para chegar em alguma conclusão correta. E fala que a Sônia, ela é amiga de quem leciona biologia em Santos. Vamos guardar também essa informação. Por quê? Porque a pessoa que leciona biologia, ela leciona em Santos. Só que a gente já descobriu que a pessoa que leciona em Santos é a Mara. Então quer dizer que a Mara é ela que leciona aqui, ó, biologia. Você há de concordar comigo, se a Mara, ela leciona biologia, então ela também não leciona química e ela não leciona física. Agora, diante dessas informações que já temos no gráfico, vamos terminar de preenchê-lo. Se a Mara é a pessoa que leciona em Santos, então quer dizer que o Roberto ele não leciona em Santos, a Sônia também não leciona em Santos e o Tadeu também não pode lecionar em Santos. O mesmo acontece aqui para o caso de Bauru. Se a Sônia ela já leciona em Bauru, então de fato a Mara não podia lecionar em Bauru, nem o Roberto e nem o Tadeu. Quando a gente vai aqui para quem leciona biologia, a gente já descobriu que quem faz isso é a Mara. Ora, se a Mara leciona biologia, então a biologia não pode ser lecionada pelo Roberto, nem pela Sônia e nem pelo Tadeu. Perceba também que quando a gente olha aqui para a coluna da matemática, ninguém está lecionando matemática, ou seja, sobrou para o Tadeu essa informação de lecionar matemática. Daqui a gente já extrai mais essa conclusão. Perceba que quando a gente volta na tabela e olha aqui para a Sônia, perceba que ela não leciona física, ela não leciona matemática, ela não leciona biologia. Então, para a Sônia, sobrou lecionar química. Se a Sônia é a pessoa que leciona química, você há de concordar comigo que o Roberto não pode lecionar química e o Tadeu também não pode lecionar química. Agora, voltando e olhando novamente aqui para o Roberto, perceba, ele não leciona matemática, não leciona biologia, não leciona química, então só pode o Roberto lecionar a matéria de física. E aqui, né, o Tadeu ele não leciona física. Então a gente já preencheu aqui a tabela com as profissões de cada um. Agora vamos analisar o nosso quadro aqui também das cidades. Por quê? A gente está em dúvida. Onde que o Roberto e onde que o Tadeu lecionam? Só faltam eles dois. Mas você vai lembrar que bem no comecinho foi falado que a pessoa que leciona matemática, ela leciona em Campinas. Então a pessoa que leciona matemática, que no caso é o Tadeu, ela leciona em Campinas. Então sobrou para o Roberto lecionar onde? Lecionar em São Paulo, tá certo? E assim a gente completa a nossa tabela. Perceba, você vai associando todas essas informações, vai marcando a bolinha aí onde está certo, onde é sim a resposta, e um xizinho onde não pode ser a resposta. Agora vamos analisar, diante dessa tabela aqui pronta, qual resposta a gente vai marcar. A primeira alternativa fala: Tadeu leciona em São Paulo. Tadeu leciona em São Paulo, gente? Não, Tadeu leciona em Campinas. Então essa primeira parte aqui é falsa. Ou quem leciona em Bauru leciona química. Pera, quem que leciona em Bauru é a Sônia. E de fato ela faz química, ela leciona química. Então essa segunda parte aqui é verdadeira. Como nós estamos diante do ou, do conectivo ou, basta que uma seja verdadeira para que tudo seja verdadeiro. Então, de cara, já é a letra A. Para você que quer ver a justificativa das outras, eu vou agora continuar. Senão, o nosso vídeo já encerrou. Mas a letra B fala assim, ó: Roberto não é professor de física. Vamos lá. Isso é falso, gente. O Roberto ele é professor de física. Então, isso daqui é falso. Ou quem leciona biologia o faz em Bauru. Pessoal, a gente viu que quem leciona em Bauru leciona química, não é biologia. Então, isso é falso. Ora, nós estamos diante do conectivo ou e os dois são falsos. Então, torna toda a nossa afirmação falsa também. Por isso, a letra B está incorreta. Aqui, nós temos o ou, uma disjunção exclusiva. Então, aqui, ó, ou o professor de física leciona em São Paulo. O professor de física, gente, ele leciona em São Paulo? Leciona. Então, essa primeira parte, ela é verdadeira. Ou Sônia é professora de química. Mas, espera, a Sônia é professora de química. Isso também é verdadeiro. Como nós estamos trabalhando com o ou, para que todo ele seja verdadeiro,
as nossas duas proposições simples precisam ter valores lógicos opostos. Ou seja, você precisaria ter um verdadeiro e outro falso, ou um falso e outro verdadeiro. Não é o que acontece, as duas estão verdadeiras, por isso letra C está incorreta. Depois diz, se Tadeu é professor de matemática, e de fato isso é verdadeiro, então Mara é professora de química. Gente, isso é falso. Professora de química é a Sônia. Lembra, estamos diante do conectivo se, então, onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então tudo isso é falso, né? É o Vera Fischer falso. Letra E diz assim, Roberto leciona em São Paulo. Isso é verdade, Roberto de fato leciona em São Paulo. E Mara não leciona em Santos. Pessoal, Mara leciona em Santos, isso é falso. Como nós estamos diante do conectivo I, a gente sabe que basta uma ser falsa que já torna toda a tua afirmação falsa também. Por isso que a letra E está incorreta. Esse é um exemplo de questão que eu gosto bastante, porque ele associa uma parte ali meio que batalha naval, um raciocínio lógico e tal, e depois ele também traz nas próprias alternativas uma segunda análise através de raciocínio lógico. Uma questão super completa e que vai tomar um certo tempo da sua prova, mas que não é uma questão lá tão impossível de ser feita. Ela é trabalhosa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e acompanhem aí para as nossas próximas resoluções. Beijão para vocês e valeu!